Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o Braddock Show. Todos os créditos ao canal do Braddock Show, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Pessoal, é muito importante o seu comentário, a sua opinião, que ajuda demais os nossos vídeos a chegarem para mais pessoas. Então deixa aí um bom dia, uma boa tarde, um oi que vai ajudar demais o nosso canal a engajar aí. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Para todos nós, né? A marcha de Nicolas Ferreira cresce a cada dia. Carlos Bolsonaro, Magno Malta de muletas e dezenas de parlamentares. É como se a caminhada de um homem estivesse virando o movimento de uma nação, até de muletas. Né? O Magno Malta vocês acompanharam aí na internet. Também o Carlos Bolsonaro se juntou a Nicolas Ferreira nessa terça-feira, já ali no estado de Goiás. O senador Magno Malta chegou de muletas para participar. Nem limitação física impede a luta. Gustavo Gayer, André Fernandes, Lucas Pavanato, Zoe Martinez, Fernando Holliday também confirmaram. Chegada prevista em Brasília no domingo, dia 25, e a lista só cresce. Isso será que dá uma reanimada aí na direita, Ju? Juliana, como é que você tem visto essa manifestação aí crescente? Eu tenho visto como um ato simbólico muito importante, né? E também de união da direita. É claro que a simbologia, nós não vamos mudar, né, Alexandre de Moraes, nem a turma lazarenta do STF, mas eu acho que é importante até o fato deles estarem caminhando para mostrar que a gente está em movimento, né? Eu fiquei muito emocionada quando eu vi o Magnus Malta. Magnus é um amigo querido, uma pessoa que eu tenho muito respeito e carinho, e ele teve várias, enfim, cirurgias, vários problemas físicos, e ele está lá. Magno tem rezado todo dia pelo Bolsonaro, ele faz uma bagunça, ele pediu o impeachment do Toffoli, ele é do tipo de político que eu respeito, e toda a galera jovem também indo. Então, assim, eu acho bonito como um símbolo do que pode acontecer quando a direita se une, né? E todos juntos no mesmo propósito, que é salvar esse Brasil. Então, como simbologia para o movimento de direita e contra tudo que está acontecendo, eu estou achando muito bonito e gostando de ver meus amigos e pessoas, né, que eu gosto, outras que eu não conheço, mas respeito, todo mundo indo com o Nicolas, né, nessa. Antes de passar a palavra para o Consta, vou perguntar para o Gustavo Lopes se ele acredita que teria algum efeito. Você vê algum efeito prático, ah, Isso. ah, possivelmente após essas manifestações? Emilinho, eu concordo com a Ju que o principal efeito ele é simbólico, né? Mas o simbolismo tem muita força. E o simbolismo, talvez, na prática, ele possa inspirar mais pessoas, né? A gente está aí com quase nenhum meio de ação para conseguir fazer, né? O Congresso é praticamente na mão deles, o Judiciário nem se fala, o Executivo, a imprensa, a cultura, todos os meios de ação políticos estão na mão do sistema. Então, assim, a gente tem pouca coisa a fazer. E aí a gente está num período de recesso, não tem nada acontecendo no Congresso, então acho que foi uma excelente iniciativa e eu acho que ela pode inspirar pessoas. Não sei se ela vai ter alguma mudança, mas talvez ela inspire novos movimentos e trazer as pessoas de volta para as ruas, porque esse ano vai ser muito importante que as pessoas estejam ativadas, né? Então acho que nesse sentido de ativar as pessoas, de motivar, de continuar dando esperança, acho que tem essa concretude, sim, Emilinho. Como está? Você converge aqui com o nosso amigo Gustavo Lopes, porque a gente vê que desde 2022, né, desde o 8 de janeiro especificamente, a população realmente ficou com medo de se manifestar, né? A gente vê um esfriamento aí né? Acho que até uma certa aceitação desse destino de injustiça, né? Dessas atrocidades que a gente vem relatando, que vem acontecendo,
e que em determinado momento a população se levantou, mas agora a gente sentiu esse esfriamento. Eu acho que o Nicolas, de certa forma, conseguiu resgatar com esse ato simbólico aí, como eles bem trouxeram aqui, alguma esperança, ou não? Sem dúvida. Bom, o ato é simbólico e o próprio Nicolas reconhece isso, dizendo que não é nenhuma bala de prata, que não vai resolver tudo, mas política é feita de símbolos, né? E esse é um símbolo muito importante. O povo retomando não só a confiança no amanhã, né, no futuro, como o resgate das ruas. Ou seja, perdendo o medo, né, que é a principal ferramenta de toda a tirania. Incutir medo nas pessoas, criar uma espiral de silêncio, criar um medo, um receio das pessoas se manifestarem contra o regime, e cada um fica, então, sem muita esperança, em suas casas, calados, né, e é tudo que a tirania quer. Então, o Nicolas terminou a carta aberta ao povo brasileiro dele com uma frase muito forte de impacto, né? A liberdade não se pede de joelhos, se defende de pé. Né? Então, ele está chamando, é um chamado, né? E ele fez isso sozinho, ele explicou, né? Olha, eu rezei, pedi uma luz, né, a Deus de como agir diante dessa situação toda, e me veio essa ideia, né? Ele está pedindo, justamente, fazendo um chamado para que as pessoas não desistam. E a rápida adesão de políticos importantes, né, a coisa já está crescendo bastante, foi muito simbólico também a chegada do Magno Malta de muletas, né, e adesões importantes, o Carlos Bolsonaro, o Flávio fazendo por meio de ligação o seu apoio, o Eduardo Bolsonaro gravando um vídeo dos Estados Unidos, ou seja, a coisa ganhou corpo, né, e a gente sabe como isso é importante, porque a Juliana mencionou a questão também da união da direita, que vai ao encontro daquele vídeo que o Flávio tinha gravado aí no final de semana, que repercutiu bem, né? A gente sabe que tem uma ala que se diz bolsonarista que tem implicância com o Nicolas, porque fica desconfiando do Nicolas, acha que ele é possível traidor do bolsonarismo, porque ele tem muita luz própria, né? E aí tem uma turma que tem inveja, se incomoda, acha que ele pode amanhã estar junto com a turma do Novo e por aí vai. Bom, o Nicolas é um deputado que tem mostrado coerência. Ele está do lado do Brasil, ele denuncia o Lula o tempo inteiro, com toda a capacidade de comunicação dele, com vídeos que furam bolhas e chegam a dezenas de milhões de pessoas, como no caso do Pix, e ele bate o dia inteiro no arbítrio do Supremo, na questão das prisões políticas e por aí vai. Ou seja, ele está alinhadíssimo com essa pauta da direita. Mas tem uma turminha que fica implicando com ele, sabe-se lá o motivo. Né? Se é inveja, se é nicho eleitoral, se é... eu não sei, né? Tentativa de controlar o espólio amanhã aí do bolsonarismo, eu não sei, isso não me interessa, porque eu não estou disputando cargo, eu não sou de partido, eu estou preocupado com o Brasil. E eu sinto que o deputado Nicolas, assim como vários deputados bolsonaristas, assim como vários deputados do Partido Novo, eles estão na mesma toada. O Brasil vive um momento de tanta tensão, de um estado de exceção tão sem precedentes, que é necessário que tenha união do lado de todo mundo que entendeu isso. Né? Então, o Nicolas ter partido para a ação, uma vez mais, mostrado que ele faz, em vez de ficar só reclamando, e logo, imediatamente, ter tido adesão, inclusive, de 3 filhos do Jair Bolsonaro, né? Isso mostra justamente o seguinte, olha, isso é liderança, isso é união. O Flávio fala nessa direção, o Nicolas age nessa direção, e está tudo certo, é isso que precisamos. Né? Então, tomara que seja apenas o começo de um movimento muito maior. Essas coisas, às vezes, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Né? Quero muito ver o povo todo, de alguma forma, acordando, perdendo o medo, né? E entendendo que não há escapatória, não há alternativa. A luta é difícil, é inglória, mas é lutar ou morrer, ou se entregar. Muito bem, muito bem. Vamos falar agora de Eduardo Paes. Eduardo Paes vai a Brasília jurar lealdade a Lula após supostos flertes com o bolsonarismo. Mas PT desconfia. É como se o aliado que passou meses flertando com o inimigo aparecesse de repente jurando amor eterno. E ninguém acreditasse. Eduardo Paes foi às pressas a Brasília encontrar Lula após
meses de flertes com o bolsonarismo. Jurou lealdade, prometeu apoiar a Benedita ao Senado e avisou que deixa a prefeitura em março para disputar o governo do Rio de Janeiro. Mas o PT não esquece. Paes apoiou Malafaia, disse que caminharia com Altineu Costes, do PL, e seu vice chamou a política de segurança de Lula de, abre aspas, lero-lero. A pergunta é, Paes vai desembarcar do Titanic petista ou afundar junto? Eu vou começar pelo meu amigo carioca Consta, novamente aqui. Tá? Consta, você vê que eu nunca esqueço da ligação do Eduardo Paes falando do sítiozinho. Tá aqui ele de volta nas manchetes, foi conversar com seu velho amigo Lula, né? Depois de conversar com Malafaia, com o PL. Quem acredita nessa lealdade do Eduardo Paes? Você acha que ele tem chance lá no governo? Chance ele tem, né? Porque ele tem lá os cabos eleitorais, os acordos, ele tem uma imagem de bom gestor, né? Agora, bom, eu tenho uma história, eu gravei um vídeo depois desse áudio vazado aí que eu peguei pesado com ele, mas ele é político, é tão político, tão vaselina, que ele me manda às vezes umas mensagens assim educadas, né? Por exemplo, quando soube do meu câncer, ele mandou uma mensagem para mim desejando melhoras, recuperação e tudo. Então ele é um político, né? E é um político carioca. O que isso quer dizer, né? Ele é o malandro, né? Típico malandro da gema, né? Carioca. Ele é o Zé Carioca. Né? Então, se a gente tiver que buscar um personagem de cinema, eu gosto dos filmes do Woody Allen, ele é o Zelig, né? É aquele que, dependendo de com qual grupo ele está, ele adota o perfil desse grupo. Né? Então, o Eduardo Paes ele pode ser o mais petista dos petistas, se for preciso isso, ou ele pode se tornar até mesmo um bolsonarista. Né? Ele é amorfo nesse sentido, ele assume a forma que ele quiser, que nem aquela personagem lá do X-Men. Né? Então, de novo, o Paes, obviamente, por essas características, ele não é nada confiável. Ele não é alguém leal a uma visão de mundo, a uma ideologia que seja. Ele é leal ao seu próprio projeto de poder e nada mais. E ele usa os outros de acordo. Né? Então, é o típico malandro carioca, pensando em se dar bem. Né? Eu lamento isso, porque eu conheço, inclusive, família, né, do Eduardo Paes, e é um cara que teve todas as condições do mundo, né, para fazer diferença, e ele foi enveredando por esse caminho da malandragem, o poder corrompe, né? E, enfim, eu acho que ele se tornou essa figura aí que hoje todo mundo olha com bastante desconfiança, com toda razão. Juliana Moreira Leite, você também como nossa representante aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho uma visão um pouco diferente, não sobre o tipo de político que ele é, né? Mas estando no Rio, e todo mundo sabe, eu sou de direita, eu sou conservadora, mas, porém, o Eduardo Paes, ele é um bom prefeito lá no Rio. A gente foi largado ao Deus do Ará lá há anos. A gente teve Crivella, que foi péssimo. A gente teve Garotinho, a gente teve o governador. Olha, eu vou te dizer, uma coisa ninguém pode falar é que o Eduardo Paes não trabalha pelo Rio de Janeiro. Eu diria até para o Consta que o plano dele é o Rio. Ele tem o Rio em meta. Agora, aí ele faz a política olhando o retrovisor, né, do poder. Quando ele sente que pode ficar sem palanque, ele corre, né? Quando percebe risco, ele recua. Ele ficou, né? Não é sobre ele se manter. Isso eu concordo com Costa, né? É questão de sobrevivência. O Paes ficou meses flertando com Malafaia, né? E de repente, quem ele dizia combater, aí de repente ele muda de lado, entendeu? Vai para Brasília jurar fidelidade ao Lula. Isso não é nem, eu diria que não é nem articulação política, né? É instinto, né? Ele se move pelo que vai garantir ele o próximo passo ou a próxima eleição, né? Agora, eu já trabalhei, não diretamente para ele, mas eu coordenei o Centro de Mídia das Olimpíadas, que era em frente ao que foi Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E estamos aqui num
Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Tensão internacional. Marcon critica a política interna dos Estados Unidos e fala em mundo sem regras. Durante o Fórum de Davos, o presidente francês reage às tarifas anunciadas por Trump e defende aliados europeus. Republicano vaza conversa privada e expõe divergências sobre a Groenlândia. Presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira, dia 20, que no momento internacional caminha para uma transição para um mundo sem regras, onde o direito internacional é desrespeitado e a ordem, a única lei que parece prevalecer, é a do país mais forte. A declaração foi feita durante discurso no Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça. Macron utilizava óculos escuros por conta de uma lesão ocular e abordou a crescente estabilidade diplomática entre os Estados Unidos e aliados europeus, em especial contexto da Groenlândia. Ele afirmou que a presença militar francesa na região não tem caráter provocativo, mas representa um gesto de apoio à Dinamarca. Apoiar um aliado em outro país europeu, disse o francês, a justificar a participação de manobras conjuntas no território dinamarquês. A França está entre os países europeus que enviam tropas à Groenlândia após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que pretende estabelecer o controle direto sobre a região. Retaliação: Trump comunicou a aplicação de uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos provenientes de 8 países, incluindo a França. Macron criticou a decisão, mas não faz sentido alguma ameaça aliados com tarifas. O aumento dessas ações é incompatível com relações entre os parceiros, afirmou durante sua fala em Davos. Horas após o pronunciamento, Trump publicou na plataforma do Twitter social o registro de uma conversa privada entre ele e Macron. Na troca de mensagem, o presidente francês direto sobre a região em relação a Trump. O país europeu envia tropas. Perdi aqui. Postura adotada. Troca de mensagem. O presidente francês se diz confuso em conta a postura adotada por Washington sobre a Groenlândia. Estamos totalmente alinhados em relação à Síria. Podemos fazer grandes coisas em relação ao Irã. Não entendo o que você está fazendo em relação à Groenlândia. Vamos tentar construir grandes coisas, escreveu Macron. Ainda na mensagem, o francês convida Trump para uma janta em Paris e propõe sediar um novo encontro do G7 com participação de representantes da Ucrânia, Dinamarca, Síria e Rússia. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Não se esqueçam de, antes de sair, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro próximo.